Vamos falar um pouco sobre os diferenciais de uma cloud pública e a Winove em questão ao backup. Bom, na Winove a gente tem gerenciamento de backup, uma equipe especializada, que consegue auxiliar numa implantação, até mesmo num suporte e monitoramento desses backups 24/7. Numa cloud pública você já não tem toda essa gerência, então você requer uma equipe para ficar analisando esses backups, receber esses alertas e tratar esses alertas com uma equipe especializada nessa cloud pública. Com a Winove você já tem todo esse conteúdo junto, embutido no valor lá dele, sem custo nenhum, é default para a Winove. Hoje a Winove conta com data centers locais no Brasil, auxiliando a gente até mesmo em normas e compliance da LGPD, por exemplo. Então o dado tem que estar dentro do Brasil para ser guardado. Outros data centers, outras clouds públicas possuem áreas de armazenamento externas do país, dificultando um pouco a lei nessa questão. A gente entrega também por default a camada de segurança de borda no firewall, que garante e diminui o risco de um ataque ransomware e protege o backup do cliente dentro da Winove. Em outras clouds públicas isso teria que ser contratado à parte, dificultando mais ainda, ou o cliente ainda está com esse risco desse armazenamento do backup em nuvem pública. Outro detalhe e um ponto bem importante é a forma que a Winove faz a cobrança do cliente. É fácil de entender e visualizar. Em clouds públicas já tem uma dificuldade, um serviço a mais, um serviço ali, uma cópia para lá, uma cópia para cá, dificulta na hora de você ter uma cobrança. Na Amazon, por exemplo, você tem dentro da Amazon um armazenamento, uma área que você consegue gravar o backup, mas não tem ideia de onde essa área está. Então, aqui dentro da Winove não. Aqui dentro da Winove a gente usa cluster de servidores, fisicamente, são discos rígidos que gravam o backup e garantem segurança. Então, caso um servidor pare, a gente continua gravando o backup sem a paralisação do backup do cliente. Hoje a gente usa o Commvault, ele disponibiliza uma ferramenta chamada Hyperscale, que a gente consegue com isso criar esses clusters e administração do backup centralizado. A gente utiliza a Commvault por ser uma ferramenta ampla no que ela entrega. Então eu consigo fazer backup de várias tecnologias facilmente. Coisa que numa nuvem pública talvez seja difícil você gravar um backup, sendo que você não tem essa tecnologia. Na nuvem pública a gente tem essa área de armazenamento, mas também não tem a gerência do backup. Então, se você precisar fazer um backup para a nuvem, você vai ter que ter uma ferramenta que gerencie esse backup. Não existe assim, eu vou contratar a AWS. A AWS ela vai entregar um armazenamento para você, Ela não vai te entregar uma ferramenta de backup para gerenciar esse backup. Isso entra o Commvault. Então, por exemplo, com o Commvault eu consigo pegar o dado que está dentro da Winove, por questão de a lei 321 que a gente fala, e copiar esse backup para dentro da AWS. Eu consigo até copiar esse backup, mas tem que ter uma ferramenta que gerencie isso. Hoje a AWS não entrega essa ferramenta de gerenciamento. Hoje quem entregaria seria a Winove, essa ferramenta que gerencia o backup para dentro de outra nuvem pública. Então assim, a equipe da Winove está aqui justamente para apoiar o cliente nessa jornada. Então a gente apoia o cliente desde o início da implantação, a gente senta com o cliente, entende o workload dele, entende todo o ambiente dele, a massa de dados que ele tem para proteger, os servidores virtuais, os bancos, os file servers dele, e qual a forma melhor que a gente vai implantar isso para o cliente. Então geralmente a gente vai na casa do cliente e explica para ele e faz ele entender como a ferramenta funciona e também fazer esse backup para a gente entender o ambiente dele. Assim, em conjunto com o cliente, as duas mãos, até mais mãos, a gente consegue ter uma rotina de backup praticamente infalível. Então, por exemplo, a Lynx, a gente sentou com o cliente e fez toda a estruturação do backup junto com o cliente. Levantando os servidores virtuais, levantando os bancos de dados que precisa ser protegido, levantando os file servers deles. A gente fez vários filtros de backup junto com o cliente, para uma massa de dados diminuir um pouco a massa de dados dele, como arquivos duplicados, backups de extensões que não é necessário. Então a gente senta e entende o workload do cliente e faz essa proteção junto com o cliente. Dentro da Winove o cliente vem direto Dentro da Winove o cliente vem direto por um link de internet que tem toda a camada de segurança, implantada pelo time de segurança da Winove, e faz essa cópia direto para o Hyperscale. Do Hyperscale a gente tem uma cópia secundária e assim outras cópias para dentro desse ambiente de fita, que são fitas que são retiradas do ambiente e guardadas num cofre, separadamente do ambiente oficial de backup. Fora isso, também toda a política de backup. Backup full, backup diferencial, backup de transaction log, por exemplo, no banco de dados SQL Server.
backups das VMs, quais os horários que a gente deve fazer o backup. Isso tudo a gente sentou com o time da Lynx e fez um planejamento desse backup para a implantação com sucesso. Isso, se fosse na Amazon, na verdade eles teriam que ter uma ferramenta de backup para gravar esse backup na Amazon, ou gravar dentro de casa esse backup e depois fazer uma cópia para a Amazon, né, nesse sentido. Então ele teria que ter uma equipe especialista que conheça o produto da Amazon para fazer criar esses armazenamentos lá dentro da Amazon e uma ferramenta para fazer a cópia para dentro da Amazon. A gente pode até fazer uma MPLS, por exemplo, com o cliente para fazer o backup dentro da Winove, mas geralmente a gente usa link de internet. Né? O link de internet hoje ele é feito por um canal protegido, né? Então é um link, um endereço que a gente tem publicado da Winove, que a gente passa para o cliente, né? Geralmente o cliente libera a porta lá e tal, e daí a gente faz a cópia via internet. Dependendo da massa de dados, a gente faz um cálculo de quanto que o cliente precisa desse link. Né? Então, se o cliente tem uma massa de dados de 10 teras, a gente vai validar se um link de 50, um link de 100 atenderia janelas de backup desse cliente. Então não adianta eu falar assim, cliente, vamos fazer backup a cada 1 minuto do teu servidor, sendo que o cara tem um link de 5 MB, não vai fazer o backup. Né? Então a gente faz toda uma análise de recursos também de conectividade. Né? Podemos fechar canais de MPLS, podemos fechar canais de VPN para redundância, até mesmo usando o link de internet. Hoje a Lynx, por exemplo, ela contém um link com a gente, 2 VPNs que são redundâncias para fazer backup de um banco de dados para dentro da Windows. Então toda essa parte de conectividade a gente trata também junto com o cliente. Então quando a gente trata, fala assim, vamos fazer backup, a gente não está só entregando backup, a gente está entregando backup, segurança e garantia daquele backup e restore.